Oi, pessoal. Demorei, mas eu voltei. Pra quem não me conhece, eu sou a Debbie Tencourt. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse potinho de tempero, tá? Esse de frango já tá pronto. A gente vai fazer frango, carne e o de galinha, tá? Eu usei esses dois cortadores. Pro de frango eu usei esse redondo e pro de carne eu usei esse quadradinho aqui. Hoje a gente vai trabalhar com o quadrado, tá? Não com o redondinho. Eu achei melhor na hora. Então vamos lá. A gente começa sovando um pouco de massa. A minha massa preta tá um pouco dura, tá? Então tá meio complicado para sovar, mas é só sovar. Faz uma bolinha, depois um rolinho e a gente vai abrir a massa. Não precisa abrir muito fininha não, tá? Eu não abri fininha não, eu abri um pouco grossa. Você pega o cortador. É legal passar ele num olhinho antes para ele não grudar, tá? Se vocês conseguirem. Aí, uh, tirem as rebarbas. Não vamos esquecer da rebarba. Eu esqueci de tirar um pouco. Eu usei cortador do outro lado também, porque tem um lado que ele tem relevo e do outro não, tá? Então não esquece das rebarbas. E eu achei que ele ficou um pouco pequeno, então eu resolvi dar uma esticada maior nele, tá? Mas não necessariamente precisa usar esse, vocês usam o que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? Passa cola nele. Não esquece de passar cola direitinho, não deixa nenhuma parte, não precisa besuntar cheio de cola, mas passa direitinho para ele não desgrudar do pote também. Antes de usar o pote, lava ele bem lavado, depois passa um pouco de álcool para ele não soltar, tá? Então vamos lá, a gente cola, dá uma amassadinha, uma sovadinha, dá uma alisadinha com a palma da mão para não ficar nenhuma marcação nele, ver se tá tudo certinho e reserva, tá? A gente vai reservar do ladinho. E aí a gente vai abrir um pouco de massa agora para fazer a tampa. Tá, como eu falei, a minha massa estava um pouco dura, então tem que sovar bastante. Bolinha. Aí vamos abrir essa massa. Não precisa abrir ela fina, tá? Eu até prefiro que ela fique um pouquinho, pelo menos um dedinho. A tampa, vocês, quando forem fazer o pote, passam umas 2 mãos de primer. Eu, no caso, não passei porque era só para gravar o vídeo, tá? Então, abriu a massa, passou o primer, depois passa a cola. Eu gosto de lixar também. Passa a cola, abre a massa, leva a massa toda pra dentro. Vê se não ficou nenhuma bolinha de ar, porque senão ela não vai grudar. E deixa essa parte de dentro, não tira. Tira só o excesso que ficar. Procura deixar ela bem lisinha, tá? Pra não ficar nenhuma bolinha nem nada. Eu coloquei muita a massa, acabei de colocar muito, então eu acabei tirando um pouco do excesso da massa. Mas é importante que fique alguma coisa, porque a massa vai retrair, tá? Senão a tampinha não vai dar certo, vai mostrar. Aí depois, quando essa tampinha secar, vocês tiram com estilete, que nem eu fiz aqui, tá? Eu tô tirando só pra poder colocar no pote pra mostrar pra vocês. Mas tenta deixar lisinho, sem nenhuma marquinha de dedo nem nada, tá? É muito importante. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz o corpinho do porquinho. Tô colocando ele aí pra vocês verem, mas assim, eu vou mostrar como é que faz na vaquinha depois, tá? Esse é o porquinho. Não esquece de colocar o arame galvanizado quando vocês forem fazer. A cabecinha eu já deixei pronta para o vídeo não ficar muito longo, fica aquela coisa cansativa, né? Eu usei para fazer o corpinho 35 gramas de massa,
E pra cabeça, se eu não me engano, foi 25. Mas eu achei que ficou grande. Então, eu acho melhor vocês não se apegarem muito a esse negócio de quantidade de massa, de peso. Entendeu? Mesmo porque o meu pote é pequeno, o seu pote pode ser maior e às vezes não dá certo. Tá? Pega um pouquinho de massa, bolinha, coxinha e faz os dois bracinhos. Eu não tava com a esteca na hora, acabei fazendo com estilete, mas faz uma marcação na ponta, que é a marcação do casco da mãozinha, né? Do bracinho dele. Pega o corpinho, já colocou o arame. Aí vocês vão passar cola no bracinho, cola de um lado e do outro. Assim do jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Não esquece de quando fazer também fazer a marcação da gordurinha nas pernas, tá? A mesma coisa com o estilete, eu fiz a perna também, tá? Acabei estragando ali um pedaço da cabeça, fui consertar. Vocês tomem cuidado. Eu achei que o focinho ficou muito grande, então eu resolvi fazer de novo. Mas é um pedacinho só de massa que você vai sovar, enrolar, fazer uma bolinha, depois uma coxinha, dar uma achatadinha, né? Arruma bonitinho, passa a cola para não desgrudar. Põe na cabeça. Ó, tá vendo? Eu fiz duas vezes. É o que eu falei. Eu não me apego a pesagem, né? Então eu vou. Se vai errando, vai colocando de novo. Faz dois furinhos da fuça. Do jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. Passa a cola. Coloca no corpinho. É super facinho de fazer. E ele fica uma gracinha, gente. Olha que fofura. Muito bonitinho. Bom, depois disso vai pegar mais dois pedacinhos de massa para fazer as orelhinhas dele. É mesmo esqueminha, tá? Vai fazer duas bolinhas, depois coxinha, dá aquela achatada. E aí coloca na cabecinha. Faz primeiro de um lado, depois do outro. E ele vai ficando cada vez mais fofinho. Coloca do outro lado. Nesse daí, como eu fiz o porquinho, a galinha e a vaquinha no potinho preto, eu resolvi usar um lacinho preto também para fazer a gravatinha, tá? Eu colei com cola instantânea para ir mais rápido, mas vocês respeitem o tempo de secagem dele, tá? Então olha aí, ó, ficou com a gravatinha preta. Agora a gente vai pegar a massa branca. Eu peguei um pouco a mais para fazer tudo. Não me apeguei à pesagem. A tela ficou um pouquinho maior. Sova a massa direitinho. Tem que sovar bem para não ficar nenhum risquinho, nenhuma imperfeição na massa. A minha massa branca já estava ao contrário da preta, ela estava muito mole, então estava meio complicado para trabalhar. Mas no fim deu tudo certo, né? Peguei mais um pedacinho de massa, sovei. É importante sovar bem a massa para você trabalhar. Para quem tá começando é importante, tá? Minha massa tava bem molinha, mas deu tudo certo. Aí a gente vai fazer bolinha. Vai fazer um croquetezinho, né? Um rolinho. Isso. Aí o que que acontece? Vocês vão pegar as duas partes do dedo e vai rolar para frente e para trás, para frente e para trás. Tá pronto pro corpinho.
que a gente vai fazer agora? A gente vai, depois de rolar para frente e para trás, vai subir um pouquinho só para fazer a parte de cima do corpinho direitinho. Então você vai só alisando para subir a massa e sem deixar nenhuma imperfeição, tá? Tem que deixar a massa lisinha. Aí dá uma achatadinha de um lado e do outro para poder fazer a patinha. Não esquece de tentar subir o pescocinho e vai alisando, sempre alisando para deixar o mais lisinho possível, para ela não rachar depois. E se rachar vai ficar feio, tá? Então vai alisando. Tem que ter paciência. Se estiver muito grosso, afina um pouco mais as perninhas. Aí lá vou eu com meu estilete de novo, fazer as gordurinhas de um lado e do outro. Quem tiver estequinha, usa estequinha. Eu não tinha, fiz com o estilete mesmo. De um lado e do outro. Faz tipo uma cruz na patinha de um lado, do outro também. Pra poder depois colocar o casco da vaquinha, tá? Pega o arame galvanizado, passa um pouquinho de cola e coloca pra ela poder ficar em pezinha, não cair, pra ficar certinha. Agora a gente vai fazer a mesma coisinha. Massa de um lado do outro, a gente vai fazer os bracinhos da vaquinha, tá? Então, bolinha. Tenta deixar do mesmo tamanho, tá? Como não vai medir, ela tem que ficar do mesmo tamanho de um lado e do outro. Aí, bolinha, coxinha, faz tipo um croquetezinho e vai alisando de um lado e do outro. Tenta deixar igual, o mais parecido possível de um lado e do outro, tá? Pra depois a gente colar. Agora a gente vai fazer a cabeça. Mesma coisa, sova bem a massa, faz a bolinha. Aí, o que que eu fiz? Eu rolei pra um lado e pro outro, faz tipo uma coxinha, uma perinha, né? Aí eu dou uma alisadinha, dei uma achatada. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar ou um pincel, cabo de um pincel, ou pincel molinador, ou qualquer outro pincel que você tenha, e você vai dar uma giradinha nele, ó. Vai ficar desse jeito, dá outra achatadinha, e aí vai arrumando, ajeitando com a mão a cabecinha. É tipo aquelas cabecinhas que a gente faz com 3 bolinhas de isopor, só que nessa daí a gente não usou a bolinha de isopor. Então vai alisando, tirando as imperfeições e ela vai ficar desse jeito aí, tá? Alisa mais um pouquinho. A cabeça do porquinho e a cabeça da vaquinha e a outra cabeça a gente fez do mesmo jeito. Eu não tinha um olhinho menor, então eu acabei fazendo com esse olho grande mesmo aí, tá? Mas quem tiver um olhinho menor e não gostar desse olhão, faz com o olhinho menor. Eu fiz com o olhinho que tinha. Cola o olhinho, dá uma achatadinha para ele não desgrudar. É importante, porque se não achatar, ele desgruda. E é a mesma cabecinha para os três, tá? Deixa ela um pouquinho de lado e agora a gente vai fazer a fuça da vaquinha. Para fazer a fuça da vaquinha, a gente vai pegar um pouquinho de massa. Mesma coisa, sempre que pegar a massa tem que sovar um pouquinho. Eu separei um pouquinho lá do lado para fazer o narizinho depois. Então a gente vai no bolinha, faz um croquetezinho. Aí vai pegar o cabo de um pincel, a mesma coisa, para frente, para trás, depois que fez o rolinho, vai para frente e para trás. Vai ficar desse jeito. Aí dá uma arrumadinha com a palma da mão achata de um lado, tem que ser com a palma da mão e achata do outro lado. Aí vocês vão ajeitando para ver o tamanho que vocês querem que fique, tá? Aí
vai alisando para não ficar com nenhuma imperfeição também, porque depois que for passar o pincel com o blushzinho vai ficar feio. Então não pode ter nenhum risquinho, nenhuma marca de dedo, nada. Tá? Tem que acertar direitinho, deixar arrumadinho. Vou eu com minha stack improvisada, faço um risquinho no meio. Depois eu vou fazer uma cruzinha na parte de cima. E na parte de baixo eu vou fazer 2 risquinhos no focinho. É legal fazer isso porque depois que for passar o pincel, ele vai ficar uma marcação legal, vai ficar bonitinho. E agora a gente vai fazer o narizinho. 2 bolinhas que não precisa de medida. Aí vocês veem o tamanho que vocês querem para poder estar colocando. Eu não fiz muito grande, eu achei, mas eu gosto de pôr assim. Vai passar colinha ou não. A minha massa tava bem molinha, mas mesmo assim era bom passar. Ó, você coloca de um lado uma fuça e do outro. Tá vendo? Ó, já tá ficando bonitinho, né? Pega o pincel modelador e faz um furinho de um lado e do outro para poder segurar a focinha. Ó, que fofura, gente, que tá ficando. E aí pega um pouquinho de massa só para poder fazer a boquinha da vaquinha. A minha vaquinha é triste. Eu sempre faço ela tristinha. Não sei porque, eu acho que fica mais bonitinho, então eu faço. Faz um rolinho, depois só dá uma descidinha, passa a cola para não desgrudar e põe na boca. Depois dá uma leve achatadinha só para ela grudar, tá? É importante dar essa achatadinha. E aí passa a cola e vai ajeitando. Também vocês podem, antes de colocar os 2 focinhos, os 2 narizinhos, achata antes também, coloca o narizinho depois. E aí vai de costume para fazer, tá? Vocês que veem como fica melhor para se adequar para poder fazer. E aí o rostinho tá pronto. É super facinho, o mesmo rostinho a gente vai usar para os 3, tá? Aí vai pegar um pouquinho de massa para fazer as 2 orelhinhas. De novo, bolinha. A gente vai trabalhar sempre no bolinha e coxinha, sempre assim. Bolinha e coxinha. Uma coxinha meio comprida. Aí dá uma achatada de um lado e do outro. Aí vocês vão pegar o cabo do pincel e dão uma achatadinha para fazer a orelhinha. Depois que fizer isso, dá só uma espremidinha numa orelha e na outra. Bem de leve. E lembrando de não deixar a marcação de dedo, tá? Não pode deixar. Ó, tá vendo? Já fez uma orelhinha e já fez a outra. Quem quiser pode colocar um pouquinho de massa dentro da orelha também, pra ficar uma corzinha diferente. Eu não coloquei aí. Não pus muito detalhe para o vídeo não ficar muito longo, né? Não ficar cansativo. Põe as 2 orelhinhas. Não esquece de passar cola. A minha massa tava bem molinha. Pronto, a cabeça tá com a orelhinha. E agora a gente vai fazer o chifrinho da vaca. É bem pequenininho. 2 bolinhas, bolinha coxinha, só que dá uma envergadinha depois na parte de cima da coxinha, para poder fazer o chifre. Tá? Vocês estão vendo, a base é sempre a mesma coisa, bolinha coxinha para poder fazer.
Dá uma envergadinha no chifrinho. Volta de um lado. Do outro. E tá pronto o rostinho da vaquinha, que eu quase destruí. E agora vamos colar o corpinho dela também. Aí eu já resolvi passar cola instantânea, que é mais rápido, pra não sair do lugar. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido de fazer, o casco é importante. Então vocês vão pegar um pouquinho de massa, bem pouquinho mesmo. Faz uma bolinha e achata. Vocês vão fazer isso 4 vezes, tá? Ó, uma. Na hora eu decidi mudar de cor, coloquei o marrom, que eu acho que fica mais bonitinho. Mas pode fazer de preto também. Eu preferi o marrom pra ficar diferente. Então, 4 bolinhas para fazer as perninhas e o bracinho, dar aquela achatada. E ela fica muito bonitinha fazendo desse jeito. Depois que fizer isso, eu acabei não passando cola, porque eu falei que a minha massa tá mole, né? Então não precisou. Peguei meu estilete, que pode ser esse daqui a gravata, se vocês forem fazer. No caso eu não tinha aí, peguei o estilete e fiz um risquinho para poder fazer o casco da vaca. Vai fazer isso nas 2 patinhas da frente. Acerta direitinho. E tenta deixar as duas mais ou menos do mesmo tamanho. Na patinha da parte de trás, vai fazer tipo uma cruzinha, como a gente já tinha feito, tá? Só reforça. De um lado e do outro. O que que a gente vai fazer agora? As manchinhas. Tem gente que gosta de pintar. Eu prefiro abrir a massa. Eu acho mais fácil, mais prático, é mais rápido. E não sei, fica com um relevinho, eu acho que fica mais bonitinho. Então abre a massa fininha e vai grudando na vaquinha todinha. Não precisa colocar muito, muito não. Quanto mais fininha tiver, melhor para colocar, tá, gente? Mas vai preenchendo onde vocês acham que vai ficar bonitinho. Coloca no corpinho todo, depois nos bracinhos. Olha que bonitinha que fica. Dá pra fazer com o casco preto também e as manchinhas marrom, mas aí é opcional de vocês. Eu quis fazer tudo de uma cor só. Eu não coloquei na hora que eu tava fazendo aí, mas coloca na cabecinha também, tá? A minha cabecinha ficou sem, na hora eu esqueci, não coloquei. E aproveitando a massa marrom, já que eu tô mostrando aí, pra fazer o ninho da galinha, eu usei essa massa marrom e eu só fui com o palito puxando pra cima para poder fazer o ninho. Eu não fiz nada mais que isso, tá? Eu abri a massa um pouco grossa e fui puxando com o palito. Vocês vão ver no começo do vídeo o potinho, como é que ficou. É que eu acabei não fazendo a galinha, como a galinha já estava pronta. A galinha foi feita do mesmo jeito. A única coisa de diferente é a asinha dela, que é uma bolinha, uma coxinha levantadinha, tá? Só isso tá diferente na galinha.
Eu esqueci de avisar, de fazer na hora. E a vaquinha tá pronta. Não esqueçam de colocar a massa na cabeça também, tá? Nas orelhinhas. Peguei o mesmo lacinho preto, colei também pra ficar bonitinho. Uma coisa importante, eu não passei blush na bochechinha de nenhum dos três, porque a minha massa tava fresca. É legal esperar secar, até para fazer esse processo de montar eles todos, é legal secar o corpinho, as mãozinhas e depois montar com tudo sequinho, tá? Mas como era para mostrar para vocês, então eu acabei montando com a massa molhada. Mas tem que respeitar o processo, tá? Fez a cabecinha, fez o corpinho, coloca o arame galvanizado, deixa espetadinho, espera secar, aí depois gruda a cabecinha, porque senão ela vai amassar, vai ficar feio o trabalho, não vai ficar legal. Depois de pronto, vocês peguem um pincel ou vai com o dedo mesmo e passa o giz pastel na bochechinha deles. E depois pega a tinta branca e põe um pontinho, que é o pontinho de luz, em cada bochechinha, tá? Eu não fiz isso porque a minha massa estava molhada, mas se a massa tiver sequinha fica mais bonitinho, tá? O cílio eu preferi pintar de marrom, mas pode pintar de pretinho também, fica legal. E aí assim, desse jeitinho que tá, é deixar secar, tá? Tá vendo, ó? O que que acontece? Eu não vou grudar eles agora na no potinho. Não grudei nenhum nem no outro, porque tava molhado ainda, então acabei não grudando, tá? Eu fiz essa marcação e a frase, a palavra, com a tinta, tá? Peguei uma tinta PVA acrílica mesmo, branquinha, e aí vai fazendo o risquinho e escrevendo. O ideal é, como eu falei, é esperar secar. O meu ainda estava molhado, tá? Mas como em casa vocês têm mais tempo, espera secar, pelo menos de um dia para o outro, dar aquela endurecidinha, porque essa massa vai encolher. E aí se pintar agora a gente não sabe como é que vai ficar, né? Então espera secar. Tem que ter um pouco de paciência, mas fica bonitinho no final, tá? Pode usar também aquelas letras de molde, também fica bonitinho. Mas como era muito pequenininho, eu resolvi não usar. Eu preferi pintar à mão. Eu achei que fosse ficar melhor, pintadinho à mão. Mas é super fácil, é super prático e fica bonitinho também, né? Tem que ter paciência, cuidado, tem que respeitar a secagem, tá? Para não ficar um trabalho feio. Então é legal esperar. Se por um acaso você não conseguir escrever, errar, é só ir com cotonete molhadinho com água, passar por cima da onde errou e fazer de novo. Mesma coisa com o cílio, até conseguir pintar do jeito que vocês quiserem, tá? Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, dá pra fazer. E aí vai contornando com o pincel. Não sei a numeração do pincel, tá? Mas é aquele bem fininho, que é pra fazer cílio mesmo. Mas olha que fofura que vai ficando. E tá pronto. Olha que bonitinho. Ficou bem torto, mas ficou bonitinho. Aí tá vendo? A gente fez carne, bacon e galinha. Galinha não, frango.
A tampinha, é importante vocês fazerem a tampinha e de um dia para o outro, no dia seguinte, vocês irem com o estilete e tirar todo aquele excesso que fica dentro, tá? Não é legal fazer no mesmo dia porque essa massa vai encolher e vai sair da tampinha. Eu resolvi não colar, porque estava tudo molhado, então não tive como colar. Olha aí o ninho que eu falei para vocês, tá vendo? Eu espero de coração que vocês tenham gostado.